Olá a todos, eu sou o professor Olavo e hoje vou gravar uma aula aqui com meus estudantes de Física 2 no tema de gravitação universal, referente ao capítulo 13, a lista 13. Vou cumprir essa programação que está aí, falar sobre a lei de Newton, gravitação e o princípio da superposição, gravitação nas proximidades da Terra, gravitação no interior da Terra, energia potencial gravitacional, planetas e satélites, leis de Kepler, satélites, órbitas e energias, falar um pouco sobre a relatividade de Einstein, aplicada à gravitação. Após a vinheta. Bem, a primeira máxima que a gente tem aqui é a lei da gravitação universal. Ela pode-se dizer que ela é uma lei empírica, foi se observando e montando a lei, modulando a lei. Então ela é dada por essa fórmula, que fala sobre a força que ocorre entre os planetas. E a informação importante é que, até o momento, as forças gravitacionais elas são todas de atração. Então as forças que a gente fala até o momento porque não foi descoberto nenhum caso contrário, então até o momento é isso que a gente tem. E essas forças de atração são diretamente proporcionais a uma massa, diretamente proporcional a outra massa, e inversamente proporcional à distância entre esses dois corpos ao quadrado. Então pode ser entre dois planetas, ou o planeta e a sua lua, ou até duas rochas soltas no espaço. Elas obedecem a essa lei. E é chamada de gravitação universal porque em qualquer lugar que você estiver, ela vai ter esse comportamento. Tudo isso é amarrado por uma constante G, chamada constante gravitacional, que é da ordem de 10 a menos 11 newtons. Aqui tem uma foto, uma ilustrativa, uma foto interessante, que mostra os planetas em tamanho de escala, mas eles não estão em tamanho de distâncias, a escala não está em escala de distância. Então nota que a Terra é um dos maiores, é o maior planeta rochoso, Abaixo dele temos Vênus, que é grande também, Mercúrio, que é outro planeta rochoso, Marte, ele é quase metade do tamanho da Terra, Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, é um planeta gasoso, ou seja, ele você não consegue pisar nele, você vai afundando numa grande nuvem de gás. Isso acontece para Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Saturno também é bem grande, considerando, também gasoso. E uma curiosidade é que todos esses planetas gasosos eles têm anéis. São anéis bem tênues, visíveis da Terra. Já Saturno tem um conjunto de anel bem proeminente. Uma curiosidade, entre a Terra e a nossa Lua, a distância da Terra à Lua, cabe todos esses planetas enfileirados lá. Você consegue espremer todos os planetas entre a Terra e a Lua, indicando que a Lua não está tão perto, a Lua está bem distante. Bem, continuar no foco aqui, porque eu vou gravar aulas relacionadas com astronomia, porque eu estou ofertando também a disciplina Introdução à Astronomia para a EAD. O que vem a ser o princípio da sobreposição? A lei de gravitação de Newton fala sobre força. E uma característica que a força tem, uma das características interessantes aqui da força, uma característica interessante que a força tem é de aceitar soma, a gente faz uma soma vetorial, já que a força é um vetor. Isso é interessante que, por exemplo, para eu achar a força que o corpo 1 sofre, eu posso somar todas as forças que existem em relação do corpo 1 e aos outros. Por exemplo, aqui, lembra que as forças são todas de atração, então esse corpo central M1 aqui, ele é atraído pelo M2, M3, então eu tenho seta para M2, seta para M3, seta para 4 e assim por diante. Isso aqui parece até uma propriedade singela, mas ela é bem poderosa. Por exemplo, se eu pegar um corpo que seja, por exemplo, tem um formato não necessariamente um asteroide, uma rocha, ou seja, o formato dele não necessariamente uma esfera perfeita, e eu quiser saber a força gravitacional que existe, por exemplo, entre esse objeto e
e um planeta de massa m minúsculo, e esse aqui tem uma massa total m, eu posso usar esse princípio da sobreposição. Nota que cada pedaço dessa rocha, ela está a uma distância diferente. Ela tem uma massa diferente e uma distância diferente do ponto P, do ponto da massa aqui. Então o que a gente faz é cortar essa rocha, considerar várias seções dessa rocha, esse bloco maior aqui, esse asteroide, né? Asteroide significa sem forma, né? Essa rocha aqui, geralmente um asteroide aqui não tem forma definida. A esfera, isso é dos gregos antigos. Aí eu posso quebrar essa rocha aqui, ó, pensar, né, nessa rocha em vários pedaços e considerar um pedaço qualquer aqui no caminho. Esse pedaço eu vou chamar de um dm, que é um pedaço do total, e avaliar a distância, então eu vou chamar de um dmi, e esse cara vai estar a uma distância ri do ponto de análise. Então o que a gente faz? Na hora que eu for achar a força total que essa rocha exerce sobre essa massa e vice-versa, né? Força gravitacional entre elas, eu posso pensar como sendo a soma de cada rochinha dessa. Então cada rocha dessa vai produzir um vetorzinho df ali. Então eu posso somar todos os dfi, onde i é cada um. Por exemplo, se eu rotular isso aqui como 1, 2, 3, etc., 4, 50, eu vou somar um por um. Vou somar a força que essa rochinha faz, a rochinha 1, mais a força da rocha 2, mais a força da 3, assim por diante. Mas nota que é uma soma vetorial. Aí dessa forma eu posso resolver problemas complexos e completos. Por exemplo, posso falar que a força é o somatório, aí eu uso a lei de gravitação universal. Por exemplo, entre um e outro aqui, ó, é o G, uma massinha, que é o meu dmi, vezes a massa da prova, sobre ri ao quadrado. Então dá para tirar as constantes. E outra coisa, quando você vê uma soma de uma coisa infinitesimal, o que a gente leva? A gente lembra logo de integral. Então eu vou falar que essa força é essa constante aqui, ó, G, a massa de prova, e uma integral de dm sobre r, onde r sempre vai ser a distância do dm, que eu quero analisar, até a massa m. Então, provavelmente a posição desse dm, o m depende do r aqui, né? Então o princípio da sobreposição, apesar de ser singelo e simples, que você está fazendo nada mais do que uma soma vetorial, ela te dá poderes. Por exemplo, um exemplo que eu já vou deixar registrado aqui, é achar a atração gravitacional, meio torto aqui, né? A atração gravitacional entre uma haste e um corpo com massa m. Então essa haste tem massa m, comprimento L, ela está a uma distância a aqui da borda, ó, uma distânciazinha a, e eu quero saber qual é a força gravitacional que essa haste exerce sobre o m. Primeira coisa que a gente faz é definir um sistema de coordenadas. Então deixa eu virar aqui para azul. Vou falar que aqui é o meu y, nessa direção aqui, ó, tá o meu x. E a gente faz a mesma coisa que tinha feito anteriormente, que era o quê? Picotar essa massinha aqui em vários pedaços menores, escolher um pedaço aqui, ó, não necessariamente no centro, né, um pedacinho. Esse pedacinho vai ter uma massa dm e um comprimento dx. Agora esse pedacinho aqui eu posso analisar ele daquela forma. Então o meu df, que é a força do pedaço ali, daquele pedaço, é igual ao dm vezes o m, que é essa massa aqui, tem o g, né, sobre r ao quadrado. Aí falta descobrir quem é o meu dm e quem é meu r. O dm, eu posso usar o conceito de densidade. Se essa haste tiver uma densidade uniforme, eu posso falar que a massa da haste toda sobre o comprimento total, ou seja, tudo
sobre tudo vai ser igual a pedaço sobre um pedacinho, que é um tamanho aqui. Como esse aqui é o eixo x, eu vou chamar esse pedacinho de dx, que é um pedaço desse trecho. Então eu consigo escrever o meu dm. Meu dm vai ser dessa forma aí, ó. Massa sobre L dx. Guarda essa informação. Outra coisa que apareceu aqui, porque o G e o Mzinho são constantes, então eu tenho que definir quem é esse R. Lembra lá quando eu fiz aquela rocha? Então o R é sempre a distância do meu DM, vou até usar uma cor verde aqui, outra cor de caneta aqui só para destacar bem, né? Talvez esse... eu vou usar esse verde aqui mesmo. Então meu DM é sempre o que? Meu R vai ser sempre aqui, vai ser essa distância aqui, ó. Distância de onde está o meu... de onde está o DM até o ponto que eu quero avaliar. Esse aqui é o meu R. E se você olhar bem, esse R, ele é sempre o quê? Eu posso escrever esse R aí, ó, como sendo a distância total menos esse pedaço. Esse pedaço aqui eu vou chamar ele de x, ó. Do zero até onde eu parar vai ser o meu x. Então ele vai ser tudo, que é L mais A, que é tudo, e eu tiro esse pedaço anterior aqui, que é o meu x. Tudo menos x. Guardo também. Então agora eu estou apto a fazer aquela integral lá, ó. Então o que meu f vai ser? Vai ser integral do gzão, do mzinho, dm. O que o dm é? Massa sobre L dx. Isso tudo dividido pelo r ao quadrado. Só que meu r ao quadrado, ó, meu r é L mais A menos X, isso aqui embaixo ao quadrado. Bem, não é curso de cálculo, né? Não vou fazer isso aqui rapidamente, que é a parte de integral. Então eu vou tirar todas as constantes. Então vai ser G, Mzão, Mzinho sobre L, e sobra uma integral de dx sobre esse cara aqui, ó, que é L mais A menos X, isso aqui ao quadrado. Como é que eu resolver essa integral? Eu posso usar substituição, chamar de o que está aqui de baixo, que é L mais A menos X, aí o meu du será menos dx. Aí é só substituir aqui. Então minha força... aliás, eu integro onde? Originalmente o meu x, ele integra, lembra que ele está vindo de uma integral de uma massa, né? Estou fazendo um dm, então o meu dm é a haste, é um pedaço da haste. Então na hora que eu integrar, eu tenho que integrar onde tiver massa. E no nosso caso aqui, a massa vai de 0 até L, que é daqui até aqui. Aí na hora que eu mudar as variáveis, então aqui, ó, aqui tinha assim, G, Mão, Mzinho sobre L vezes integral de... Aí eu substituo dx. Dx é o que? É menos du. Dividido por esse cara aqui em parênteses ao quadrado. Esse cara em parênteses é o próprio u. Então é u ao quadrado. Só que aqui a integral era em x. Então o x ia de 0 a L. Só que agora aqui a integral é no u. Aí eu tenho que fazer a transformação. Quando o x for 0, né, quanto que vale meu u? Só jogar 0 aqui no u, ó, da L mais A. Então eu vou integrar de L mais A até quando o x for L. Se o x for L, olha só, vai ser L mais A menos L. Corta L com L. Então eu vou integrar de L mais A até A. Essa integral aqui é moleza, né? Então vai dar isso aqui, ó. G, M, Mzinho sobre L vezes o menos 1 sobre U. Só que já tinha um menos aqui, ó. Então vai ser o menos 1 sobre U é o resultado da minha integral. Só que eu já tinha um sinal negativo antes. Vou colocar um colchete aqui, ó. Aí fica menos o menos 1 sobre U. Avaliado nessas extremidades aqui. Aí fazendo as contas, os sinais cortam. Então vai ficar 1 sobre U. Aí a força que uma haste exerce sobre um planetinha, um planeta
forma de haste aí, vai ser esse aqui, ó. Vai ser Gzão M, Mzinho sobre L, que multiplica 1 sobre A, que é o final, menos 1 sobre L mais A. E é isso. Então fica um exemplo aí já passivo de cair em prova, né? Então preparem essa aula, assistam esse exercício aí. Então viram que o princípio da superposição nos dá grandes poderes de resolução de exercícios. Continuando aqui, ó, vou falar um pouco sobre a atração da gravidade nas proximidades da Terra, né? Tem umas curiosidades aí que é o seguinte. Essa força gravitacional aqui, a força universal, ela ocorre da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenho aqui a Terra, igual se pede, e tem uma pessoa aqui, né, sobre a Terra, sendo aqui na Terra. Então o que vai acontecer? Que é o que está acontecendo com vocês sentados aí na cadeira, ou em pé, aqui na superfície da Terra. O que vai acontecer é que a pessoa atrai a Terra com uma força que a gente chama de peso, e a Terra é atraída, né? A Terra atrai a pessoa e é atraída com essa força peso. Ou seja, a força gravitacional que está expressa aqui, ó, ela nada mais é do que a força peso da pessoa, de forma que você pode igualar uma a outra. Então olha só que interessante. Se eu igualar uma com a outra, ó, então mg, que é a aceleração da gravidade, né? Ele até chamou ele de ag, é igual a força gravitacional, que é G, massa da Terra, massa da pessoa, sobre R ao quadrado. Então você pode simplificar aqui, ó, e chegar nessa expressão que ele colocou aqui, que é a expressão da aceleração da gravidade, sendo G, M, sobre R ao quadrado. E o interessante é que, se você estiver exatamente na superfície da Terra, a aceleração da gravidade no solo da Terra é G, M, sobre raio da Terra. Aí, à medida que você sobe, vamos supor, ó, isso aqui é no nível do mar, né? Nível do mar. Mas se você começa a subir uma montanha, né, está aqui a Terra aqui no raio, vale esse valor aí, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas à medida que você vai subindo, vou pegar um ponto aqui mais alto, aqui, você pega um pico, uma montanha. À medida que você vai subindo, nota que o raio é maior do que o Rzinho. Então quando for R, esse cara aqui é o 9,881 na tabela internacional, né? Mas à medida que você muda a altitude do nível do mar para cima, por exemplo, na região de Diamantina a gente está a 1.400 metros. Então a conta seria substituir esse raiozinho aqui. Então, esse raio vai aumentar, logo a aceleração da gravidade diminui. Então por isso que à medida que você sobe, a aceleração da gravidade diminui. Não confunda isso com os astronautas em órbita ou as pessoas que estão em órbita, os astronautas em órbita na ISS. Isso é outra coisa, que eu vou falar daqui a pouco. Que é até um erro comum. As pessoas falam assim, lá no espaço não tem gravidade. Tem gravidade sim. E para essa gravidade se exerce, tinha que estar muito longe da Terra. Então, nota, para dar zero a aceleração da gravidade, você tinha que estar numa posição infinita, longe, muito longe. Não é o caso. Então, uma coisa que a gente tem que influencia a aceleração da gravidade, né, nas proximidades da Terra, primeiro é o raio. Outras características também influenciam. Até porque a Terra ela assim, ela não é plana, mas ela tem um formato de um geóide. Então ela tem regiões dela que elas são deformadas. Tem regiões também ricas em minério, que vai ter uma atração gravitacional diferente por causa da massa local, diferente da massa de água.
E assim por diante. Então aqui no Halley ele até elenca algumas características aí, ó. A massa da Terra não é uniforme, então é uniformemente distribuída, igual eu falei. É, que ela pode ter regiões em que ela é, por exemplo, regiões rochosas, regiões pantanosas, que isso pode influenciar um pouco a aceleração da gravidade. Então ele fala, a massa específica por unidade de volume, a Terra varia com a distância ao centro, como mostra na figura, não linkei a figura, mas o que ele está falando é que a Terra ela tem camadas, né? É uma figura parecida com isso aqui, ó. Então você tem um núcleo, tem um manto, uma crosta, e essa crosta não necessariamente é uniforme, então tem regiões que a crosta é mais densa que outras, aqui é mais tem água, então isso pode fazer com que a aceleração da gravidade aqui seja um pouco maior do que aqui, né? Porque aqui tem mais massa, assim por diante. A massa específica da crosta, parte externa, varia de ponto para ponto na superfície da Terra. Assim, a aceleração da gravidade não é igual numa superfície. Então, mesmo você pegando o ponto zero de um, não é necessariamente igual ao ponto zero do outro. A Terra não é uma esfera, igual eu falei, ela tem um formato de um geóide, né? Então, um elipsoide que ele fala aqui, né? Que ela é mais achatada nos polos, então ela é como se fosse uma batata, assim, mais alongada então ela é achatada nos polos e salienta no Equador. A diferença entre o raio do Equador é de cerca de 21 quilômetros. Assim, um ponto nos polos está mais próximo do centro da Terra que no Equador. E esta é uma das razões pelas quais a aceleração de queda livre no nível do mar aumenta à medida que você se afasta do Equador. Igual eu falei na equação anterior, se aqui o raio é maior que aqui, quer dizer que esse lugar que tem raio pequeno, é só olhar aqui, ó, se diminuir o raio, aumenta a aceleração da gravidade, que é inversamente proporcional. E por último, a Terra está girando, né? Porque a gente considera isso. Mas realmente, o fato da Terra girar, o que acontece? A rotação dela, né? Ela dá uma volta completa a cada 24 horas. O que isso implica? Implica que esse ponto aqui, ele precisa andar bem menos do que esse ponto no Equador. Olha só a voltona que esse ponto tem que dar. Isso faz com que a velocidade linear no Equador seja bem maior que nos polos, que a medida vai para os polos. Isso, por exemplo, indica o porquê que o Brasil é um ótimo ponto de lançamento de foguetes, né? Porque a gente tem aqui um estilingue natural, que é a linha do Equador. Então a gente é cruzado pela linha do Equador e toda aquela região da linha do Equador é ótimo para lançamento. Tanto que nos Estados Unidos, os locais mais indicados para lançamento são os mais ao sul dos Estados Unidos. Então o fato da Terra girar faz com que a gente sofra, a gente meça, a gente consiga sentir uma aceleração efetiva, que é a junção da aceleração de gravidade local com a aceleração centrípeta da rotação. Aqui está um exemplo do que eu falei. Vamos supor que aqui a gente está olhando para o Polo Norte e a Terra está girando aqui. À medida que a Terra gira, ela faz uma força centrípeta. E a gente aprendeu lá no Física 1 que força centrípeta é resultante de todas as forças. Então essa força aqui, já que está girando, está apontando para o centro da circunferência. E quais são essas forças? Quando eu olho aqui, ó, eu vou ter a força peso e uma força normal. Isso juntos dá o peso sentido aqui. Então a gente tem o que a gente mede é a força normal. E ele está relacionado com a aceleração centrípeta e a aceleração da gravidade aqui. Bem, a força centrípeta e a força da gravidade. Extrapolando agora para a gente olhar no interior da Terra, né, a gente pode pensar assim: essa força gravitacional serve para fora, então como ficaria a aceleração da gravidade no interior da Terra? A mesma coisa, Gm sobre r ao quadrado, onde esse r ele pode ser menor do que o raio da Terra. Então o que acontece? À medida que você vai indo para o centro, a aceleração da gravidade vai aumentando no interior da Terra, é maior, né? E uma coisa peculiar que tem a ver com uma lei de Gauss, que a gente chama,
que ela é muito explorada, vocês vão ver ela bastante lá na eletricidade, mas ela é aplicada aqui também, que é o seguinte: quando eu pego um planeta e eu quero saber a aceleração da gravidade dele num ponto aqui, ó, que está a um raio R aqui, onde esse R é menor do que o raio do planeta, olha que interessante o que acontece. Nesse lugar aqui, só vai importar a massa que tem desse planeta para dentro. Ah, por quê? Vamos pensar assim, ó, vamos supor que eu tenho essa metade aqui, ó. Vamos fazer um corte assim. Eu tenho essa parte, mudar a cor, né? Eu tenho essa parte do planeta aqui, ó, que beleza, tá fazendo uma força de atração, né? Porque a massa sempre é força atrativa, fazendo uma força para cá. Mas tem essa parte do planeta aqui que tá pertinho e tá fazendo uma força gigantesca para cá. Aí quando você faz as contas, você meio que compensa a força que essa parte gravitacional aqui faz para um lado, comparando com a força gravitacional que essa outra parte aqui faz para o outro. De forma que só importa para a aceleração da gravidade nesse ponto aqui, ó, um pequeno planeta que está aqui. Então essa outra parte aqui, ó, você pode desconsiderar ela toda. Então toda essa outra parte aqui externa, ela não conta em nada para o meu planeta. Que é o que está escrito aqui. Para eu achar a aceleração da gravidade de um local, no caso que ele está falando da força, vamos supor, colocar um bloquinho aqui, a força gravitacional que esse cara sofre, ela está intimamente ligada somente com a massa que eu tenho interna a essa superfície, que a gente chama de gaussiana. E assim por diante. Por exemplo, tem até um exercício que vocês vão enfrentar na lista, que é esse. Vamos supor um planeta que tem 3 camadas. Tem um manto, tem uma crosta e um núcleo. Aí esse núcleo aqui, ó, ele é líquido. Aí ele tem um manto sólido, meio arenoso, e tem uma crosta rochosa bem proeminente. De forma que a massa do núcleo, eu posso falar de massa do núcleo, posso falar de massa do manto e falar de massa, e falar da massa da crosta. Aí eu pergunto, qual é a aceleração da gravidade em cada lugar? Aí eu posso falar, qual é a aceleração da gravidade aqui, na borda do núcleo? Aí é o de sempre, é isso aqui, ó. A aceleração da gravidade vai ser igual a G, massa interna sobre R ao quadrado. Então daqui até aqui, vamos supor que vamos supor que os raios sejam assim, ó, que tem um raio R, daqui para cá 2R e daqui para a crosta 3R. Vamos supor esse planetinho aí. O núcleo dele tem um valor R, um número. 2 vezes o raio eu vou ter o manto, 3 vezes o raio eu vou ter a crosta, né? Então como é que vai ficar a aceleração da gravidade nesse planeta aí? É só olhar as massas que estão internas à posição que eu quero avaliar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu tirar esse planeta aqui também. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. A aceleração da gravidade nesse ponto aqui, ó. Então, essa parte central vai ser assim, a aceleração da gravidade igual a G. Qual que é a massa que eu tenho interna aqui? Eu tenho somente a massa do núcleo sobre R. Isso é a aceleração no núcleo. E como é que é a aceleração da gravidade no manto? Aí eu venho aqui,
né? Olha aqui, então eu olho só essa parte interna aqui. Então vai ser G. Qual que é a massa que eu tenho interna a isso aqui? Massa do núcleo, massa do manto. Então é isso daqui, sobre a distância que está esse cara aqui, que é R quadrado, né? Aqui vai dar 2R ao quadrado. E por último, qual que é a aceleração da gravidade na superfície do planeta? Então a aceleração da gravidade vai ser o quê? G. A massa que eu tenho aqui dentro do planeta, o planeta é feito de quê? Massa da crosta, massa do núcleo, massa do manto, dividido pelo raio do planeta, que é 3R ao quadrado. Então, quando a gente vai olhar a aceleração de gravidade no interior do planeta, tem isso aí ocorrendo. Tem que ter esse cuidado de olhar quanto de massa está dentro do ponto que eu estou avaliando. Tá? Bem, dando mais um passo aqui, vou falar agora sobre energia potencial gravitacional. Ela dá esse valor aí, ó. Então ela está relacionada com menos G mm sobre R, ou seja, qual que é a energia potencial gravitacional que eu tenho num par de objetos aqui, um planeta de massa M, Mzinho. E o que é energia potencial gravitacional? Vamos supor que eu queira pegar esse planetinha aqui, ó, e arrastar ele aqui pelo espaço. A pergunta é quanto de trabalho, né, porque trabalho está relacionado com variação da energia, energia potencial gravitacional, quanto de variação de energia potencial gravitacional eu consumo para mover esse cara aqui nas proximidades do outro planeta. Bem, uma coisa interessante de lembrar é que trabalho está relacionado com variação. Trabalho é variação da energia cinética. Guarda essa informação, que o trabalho é a variação da energia cinética. E lá na Física 1 a gente aprendeu o quê? Que trabalho é variação da energia cinética ou menos a variação da energia potencial. Aí lá essa energia potencial podia ser qualquer coisa, podia ser que energia potencial gravitacional mesmo, podia ser energia potencial elástica, pode ser energia potencial elétrica, né? O importante é que a gente tinha até aquele caso lá, a gente falou do pêndulo, né? O pêndulo ele fica oscilando aqui, o que ele faz? Ora, a energia potencial gravitacional dele é máxima, aí aqui vai a zero, a energia potencial igual a zero, só que a energia cinética é máxima, que é a parte mais rápida aqui embaixo, depois ele vai lá para cima e volta para a energia potencial máxima e a energia cinética nula. Né? A gente vai fazer algo parecido aqui. Então a gente vai avaliar o que é a minha energia potencial gravitacional. Como que é isso? Eu vou avaliar o trabalho de eu pegar esse cara lá do infinito ou de um lugar que é zero e trazer para as proximidades aqui. Então no fundo eu vou pegar esse cara lá no infinito e vim trazendo ele aqui até chegar nas proximidades desse planeta. Então por isso que eu faço uma integral de bem longe até as proximidades, né, do planeta. Na verdade aqui ele está levando para o infinito, né? Então vamos fazer igual ele fez. Então ele pegou esse cara aqui e arrastou ele até o infinito. Então a setinha está para cá, né? Então eu vou dar posição nas proximidades do planeta, arrasto esse cara até o infinito. A minha força gravitacional. Qual que é a força gravitacional que eu tenho aqui? G emão mzinho sobre r ao quadrado. Então eu faço isso dr. E quando eu resolver essa integral, olha só o que acontece. Meu trabalho para fazer isso, para tirar ele daqui, né, que eu vou exercer trabalho sobre, vai ser dado como um g emão m integral de dr sobre r ao quadrado. Ou seja, esse trabalho aqui vai dar menos gzão emão m 1 sobre r. Ah, mas Olavo, você não falou que o trabalho é menos a energia potencial? Porque tem um menos aqui, por que tem um menos lá?
tem a ver com esse conceito de exercer trabalho sobre o sistema ou o trabalho que o sistema exerceu sobre você. Nesse caso aqui, ó, a gente mediu que a força gravitacional, então é o sistema que está exercendo trabalho sobre minha mão de arrastar. Então eu arrasto, então ele puxa de volta, tentando voltar. Então a resposta aqui é o seguinte: o U vai dar G, M, Mzinho sobre R, positivo, quando eu olho no ponto de vista do sistema aplicando trabalho sobre mim. Agora, a energia que eu aplico, ela tem que ser o quê? Negativo, o sinal contrário dessa. Por isso que ele está aqui com o sinal negativo. Aí, fazendo a conta aqui, ele faz a demonstração, ó. Trabalho, tá vendo aqui? Eu coloco o sinal negativo. Trabalho é menos a força, ou seja, a energia potencial é menos energia cinética. Então, esse aqui tem um menos aqui, depois você faz integral, você avalia no final e no início, e aí dá o sinal negativo aqui no final das contas. Aí ele fala aqui, ó, isso aqui é a energia potencial menos o trabalho, aí o U no ponto que eu quero analisar é o próprio trabalho, aí dá esse sinal negativo aí. E a gente pode fazer o contrário também. Eu posso, a partir da forma da minha energia potencial gravitacional, descobrir a força. Isso a gente também já sabia lá da física 1, né? Se a gente tem um U, lembra que a gente tinha um U do tipo... que fosse U que dependesse de X, Y, Z, isso até caiu na prova de vocês. Qual é a força na direção X? A força na direção X é menos du dx direção X. E assim por diante. A força em Y menos del U del Y, direção Y. E a força em Z é menos del U del Z, direção Z. Nesse caso aqui, como eu estou usando coordenada esférica, eu vou parar e falar somente que minha força, né, ele é del U del R na direção R. Lembrando que esse R chapéu é uma direção. Então, aí eu fico com essa expressão aqui. Então, força menos essa derivada aqui. Quando você faz as contas, você chega na força. E esse negócio, sinal negativo na força indica que é uma força de atração. Que eles se atraem. Tipo, tem dois planetas. Se eu saio de um vetor para o outro, qual é a força que esse aqui está sentindo? Uma força contrária ao vetor. Ainda nesse slide, a gente pode falar sobre velocidade de escape, que é o quê? A velocidade necessária para você sair do planeta. Então, o que acontece? A gente pode até fazer aquela brincadeirinha que eu gosto de desenhar isso aqui, que é assim. Vamos supor que você está no planeta. Você está aqui no planeta. E você tem uma bala de canhão. Essa bala de canhão, você atira uma bola aqui, ela cai. Se você aumentar a velocidade, ela demora mais a cair. Se você aumenta mais a velocidade ainda, ela cai mais longe no seu planeta. E mais longe, até que chega um ponto que você coloca essa bala de canhão em órbita aqui, ó. Aí fica dando volta. Se você ultrapassar um pouquinho essa velocidade, ele sai do planeta. Então esse limiar, que é a velocidade que se aplica, que você nem sai do planeta e nem cai de volta, é a chamada velocidade de escape. De escape. O que acontece nela? Nesse momento, você equilibrou a sua energia potencial gravitacional com a sua energia cinética. Por isso que vem essa expressão aqui, ó. A energia potencial gravitacional com a cinética dá zero. E fazendo essa continha aqui bem tranquila, né? Velocidade mv2 sobre 2, passa o 2 multiplicando, os m's cortam, aí você vê que a velocidade de escape depende da massa do planeta e do raio dele. Aí a curiosidade sobre buracos negros é exatamente essa aqui, ó. Certa vez foi teorizado a possibilidade de existir buracos negros, desde que
nada era proibido, então nada impedia que um planeta tivesse muita massa em um raio pequeno, de forma que essa velocidade que fosse a velocidade da luz, né, cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Então foi teorizado os buracos negros dessa forma. Então nada impede que um objeto tenha muita massa e esteja localizado em um ponto muito de um raio muito pequeno. Então os buracos negros eles podem ser feitos dessa forma. Daqui que vem os buracos negros, são objetos que têm velocidade de escape maior do que a luz e nada mais do que isso, né? Então a gente teoriza dessa forma. Então basta, para ser um buraco negro, basta ser massa grande e raio pequeno. Então, por exemplo, a gente pode construir buracos negros com facilidade. É só fazer as continhas aqui. E o outro mito que muita gente acha que buraco negro é algo extraordinário e tudo, ele é só uma singularidade nesse sentido. Por exemplo, a gente pode pegar a nossa Terra, amassar a nossa Terra, até ele ficar menor do que um grão de areia, e esse grãozinho de areia vai ter as características de um buraco negro, né? Então aqui algumas curiosidades sobre as velocidades de escape de cada corpo aí. No caso Ceres é um planeta anão que está entre Marte e está perto do cinturão de asteroides. Então a velocidade de escape nele é pequenininha, né? Menos de 1 km por segundo. Na nossa Lua 2,38 km por segundo e assim por diante. Para sair da Terra são 11,2 km por segundo. Aí nota que planetas grandes, então que Sirius B é uma estrela, né, que ela tem esse raio, essa massa, e ela tem essa velocidade de escape. Não saia daí, dê uma pausa para o vídeo não ficar muito longo e eu continuo a parte B dessa aula já já. Até o futuro. Gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro.